Ao vivo. Oi, pessoal, tudo bom? Deu problema a nossa live ali pela Tem Que Ver, tá? E agora vai dar, tá? Desculpa o atraso aí na nossa live. Peço aí mil desculpas que não deu certo aí pela forma como a gente estava tentando fazer. Mas agora vai dar tudo certo, tá? Fizemos da forma contrária. Nossa live era para ter começado já 9h30, atrasamos, né? Agora, então fizemos do modo inverso, né? A rede era para Tem Que Ver Cinema convidar a Rede Poder Mulher. Agora, então, a Rede Poder Mulher convidando a Tem Que Ver Cinema. Agora eu vou esperar a Tem Que Ver entrar para a gente começar a nossa live. A nossa live de hoje, para quem acompanhou os cards, então, é sobre o livro, né, que deu origem ao filme, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é o livro, né, que então deu origem ao filme A Vida Invisível. E eu e a Ana vamos debater, então, sobre as questões do filme, né, e do livro, para quem leu e para quem não lê, fica a dica, né? Se puderem, assistam o filme. Eu tentei assistir o filme, acho que só pela Globoplay a gente consegue ainda. E, e pelos outros canais ainda não tem como ver. Ó, a Ana vai entrar agora e a gente vai poder fazer a nossa live agora. Acho que agora vai dar certo, pessoal. Vai dar tudo certo, graças a Deus. Deu! Ufa! Ufa! Antes Deu tarde do certo. que nunca. Viu Era só? alguma configuração, eu acho que no teu celular, de repente. Será? Será? Não sei, porque, bom, eu não mexi em nada, né? Vou até ver isso depois. Mas, né, não, nada de diferente aqui pra mim. Mas ok. Amanhã eu vou numa loja ver isso. Porque eu não sei nem mexer, mas tudo bem. Vamos lá, então. Eu tava pedindo desculpa aqui pelo atraso, né? Que deu problema, mas Sim, seguimos. sim. Então a gente, né, a gente iniciou então a primeira, né, era Tem Que Ver convida a rede e agora ficou a rede convida o Tem Que Ver, mas tudo certo. Vamos aí, vamos bater esse papo, né? Eu acho que é legal de repente a gente se apresenta, né, um pouquinho Sim, assim. acho que sim. Não sei se tu queres iniciar, enfim. Bom, pessoal, eu sou a Gabriela Maret eu sou advogada, eu sou ativista no direito das mulheres, super feminista, né? Sou da Rede Poder Mulher, sou do grupo Levante Feminista, sou membro da Comissão da Mulher Advogada, tenho mestrado em Direitos Humanos. Então, o meu trabalho todo, para quem me segue no Insta, é voltado para a defesa e não só dos direitos humanos, mas também, principalmente, né, o meu nicho é a defesa das mulheres. Então, eu trabalho direcionado mais com isso. Sim. Então, meu nome é Ana Caroline, sou professora de História, né? Sou professora do Instituto Federal, sou mãe do Francisco, que tem 10 anos, sou articuladora da Rede Poder Mulher, aí do Imbé. Também acho que é legal daqui a pouco a gente falar um pouquinho do Clube da Leitura, né? Sim, Como é que sim. ele começou, enfim, daí depois eu te dou a fala. E a gente então vem debater hoje, né, o livro, que a Gabi vai explicar um pouquinho do nosso clube, mas aí seria A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, e a obra, né? Então eu venho com o Tem Que Ver para falar um pouquinho desse filme, né, baseado na obra da Marta Batalha, e a gente vai então, ao longo do nosso papo hoje, é, contextualizar o filme, a obra, fala um pouquinho das personagens, dessa relação entre essas duas irmãs e debatendo juntas, né? E vocês também participem aí conosco no chat, a gente vai parando, vai lendo os comentários, enfim, tá? Então a Gabi vai falar um pouquinho do Clube da Leitura. Então, pessoal, estávamos nós participando de uma feira da Rede Poder Mulher e eu tenho já há muito tempo por mim ler leituras de livros de mulheres.
né? Porque eu acho que as mulheres escritoras trazem o mundo feminino aquilo que nos compreende, né? Passa para nós o que muitas vezes não é nos compreendido no mundo lá fora. Então eu sempre faço leituras não só de estudo, mas outras leituras. E aí estava numa feira, então, com as gurias bem gaúcha, eu estava numa feira com as gurias e chamei a Tati Ritter, né, que é da feira, que é da Rede Poder Mulher também, que é professora e do Litoral Norte também. Tati, vamos então mexer e botar essa mulherada para ler e vamos criar um clube de leitura. E a Tati, vamos, super top, vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí nisso a gente chamou a Jussa, né, a Jussara Gaspar, que também é articuladora da rede. Jussa, essa é a nossa ideia, o que tu acha? Gurias, vamos embora, podem tocar ficha, criem um grupo de leitura. E aí começamos, então, a nos encontrar lá na pandemia, todo mundo de máscara, na minha casa cultural. Cada uma, então, era um livro por mês. Começamos, o primeiro livro era de um autor, homem, né? Mas ele trazia o cenário feminino, muito interessante, né? Itamar Vieira, o escritor. Torturado. Isso, torturado. Mas depois decidimos, então, nas nossas reuniões, que não leríamos mais homens, leríamos só mulheres. Por quê? Né, disso? Não tem nada a ver com discriminação, mas porque as mulheres não são lidas. Né? É muito difícil as mulheres serem lidas e também muito difícil elas serem vendidas. Né? A maioria dos livros estão escritos por homens. E eu acho que nada mais compreensível do que outra mulher escrever sobre outra mulher. Né? Uma mulher entende mais o universo feminino. Então aí surgiu, então, dessa forma, outras manas como agregaram e outras pessoas. E hoje, então, o clube tem a sua rede, leituras.emrede no Instagram. Ele é um braço da Rede Poder Mulher. E nós temos um grupo no WhatsApp, então quem quer participar, né, manda no inbox do Leituras em Rede, olha, eu quero participar. Ali a gente, então, coloca geralmente o PDF dos livros, a gente sempre tenta encontrar PDF de livros, e marca de um mês para o outro a leitura, e estamos tentando fazer no formato híbrido para que pessoas do Brasil e do mundo, né, quem queira participar, esteja fora, possa estar junto conosco neste momento. As datas são pré-definidas, e sempre de uma reunião para outra a gente marca uma curadora, que é a pessoa que vai definir aquele livro, a próxima leitura. Ponto. Né? Já falei demais. Sim. E no caso, assim, desse mês, né, eu sou a curadora, então por isso que é legal a gente fazer essa conversa para falar sobre as leituras que a gente vem fazendo mensalmente, né? Às vezes a gente dá mais uma espichadinha e tal, mas a gente faz também nossos encontros online, né, para quem quiser participar, isso, virtuais. E aí, então, eu sugeri o livro, né, da A Vida Invisível, da Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, porque a gente também se organiza para fazer alguns textos que não sejam livros tão longos, né? Também não tão complexos, para que a gente possa também estimular a leitura, né? E as pessoas também tenham tempo nessa vida corrida que a gente tem para poder participar do clube, que é tão legal e é bom estarem as mulheres reunidas ali naquele momento, né? Então, eu vou falar um pouquinho, então, do filme e a gente vai conversando e vai intercalando com a obra, porque, né, baseado 100% na obra da Marta Batalha. O diretor do filme, A Vida Invisível, daí ele não colocou o nome, né, Eurídice Gusmão, é o Carinha Nus, né, é um filme de 2019, é um filme que fez muito sucesso no Brasil e fora dele, participou de grandes festivais. O Carinha Nus é um cineasta já bem conhecido aqui no Brasil. Ele já dirigiu filmes como o Madame Satã, de 2002, A Praia do Futuro, de 2014, né? E entre outros. O que a gente pode, assim, começar a falar, né? O título, ele já nos chama atenção, que é A Vida Invisível.
né? A vida invisível da Eurídice, mas é uma vida invisível de muitas mulheres, né? Embora a história se passe nos anos 50 no Rio de Janeiro, a gente consegue analisar e perceber, infelizmente, que ainda muito daqueles anos 50, né? Muito dessa invisibilidade dessas personagens, né? Que é uma invisibilidade forçada, né? Fruto da violência da estrutura, né, machista e opressora do patriarcado. Essa invisibilidade ela ainda se encontra entre nós, né? E muitas de nós assim, enquanto mulheres. E aí a gente vai então ir devagarinho discorrendo um pouquinho sobre isso, né? O que é o trabalho invisível? O que é essas vidas invisíveis que essas mulheres, nossas mães, nossas avós, né, passaram, né? Qual eram os sonhos delas que elas não concretizaram? O que elas queriam ser e não conseguiram porque estavam dentro e estamos ainda, né, dentro de uma estrutura tão opressora e tão patriarcal. Então, acho que a gente vai conseguir discorrer um pouquinho sobre elas, dessas duas personagens irmãs, né? E tão diferentes, né? Antagônicas, assim. E aí a Jussa escreveu ali das duas irmãs lá do Torturado, e a gente também vê alguma semelhança, né? De uma outra leitura que a gente teve. Tu sentes isso? Tu também tem essa percepção, Gabi? O que eu quero falar antes de falar disso, que eu acho um barato ter criado este grupo de leitura, porque assim, como enriquece a gente, porque apesar de eu procurar livros, né, de mulheres, como essa integração, como vocês me trouxeram livros de autoras que eu nunca tinha ouvido falar. E o próprio Itamar Franco eu não tinha lido, né? Depois eu trouxe A Cachorra, né? Foi quando eu fui curadora, que estourou na Feira do Livro. Então, que fala sobre a questão da maternidade, né? Que é muito forte aquele livro, assim, escrita simples, mas a mensagem é forte, né? Sobre a maternidade, que nem todas nós precisamos ser mães, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que tanto este livro que a gente leu sobre duas irmãs, quanto do Tamar Franco, da Bibiana e da irmã dela, traz profundas reflexões sobre o universo feminino e aquilo que se passou nos dois ambientes dos livros, que são de décadas passadas, nos remetem aos dias atuais, né? Não só a questão de mulheres que estão silenciadas, mas também no Torturado traz, quer dizer, o livro atual que a gente está falando fala da mulher silenciada numa certa forma da mulher não ser ouvida, dela não conseguir buscar o seu espaço no ambiente, né? E também ser discriminada como a Guida, né, em certas situações. Mas eu acho que ali na questão do torturado, a gente também fala de violências, violência física contra a mulher, violência doméstica, a questão da família, né, que as mulheres não podiam estudar. Então, assim, são vários questionamentos, várias situações que as mulheres passam até os dias atuais. Né? Então, fica essa reflexão, e por isso que é tão bacana ler essas leituras de mulheres. E, claro, com exceção do Torturado, que eu indico para todo mundo, que é um livro maravilhoso. Né? Mas para quem não teve a oportunidade de ler tanto o Torturado quanto este livro agora, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, eu digo, ou assistir o filme, eu digo, leiam. Leiam, porque traz assim uma profunda reflexão do universo feminino e o que as mulheres passam no seu dia a dia. Eu acho que quando a gente fala de mulheres, e muito, eu que trabalho com mulheres, e a gente muito ouve que algumas questões ainda são mimimi de mulher, né? E aí, sim, eu vou fugir um pouquinho, né? E eu acho que não tem como não falar disso. A questão da violência familiar e doméstica, ela não é mimimi, porque existem vários filhos da violência, né? Crianças e adolescentes sem mães por conta da violência familiar e doméstica. Isso sim é retratado nos livros, isso sim é uma realidade nossa.
Então, eu acho importante a gente trazer o que passa nos livros para esta nossa realidade. E esta questão da mulher invisível é em que espaço eu estou colocada? Qual é o meu lugar na sociedade? E hoje isso também é. Qual é o meu lugar? Porque a gente vê hoje uma mulher invisível, não só dentro de casa, né, ao cuidar, porque muitas mulheres buscam sim ser somente donas de casa, isso está completamente certo, cada uma busca aquilo que deseja. Quem sou eu, né? Mas eu acho que às vezes as mulheres elas não querem somente isso. Como retrata a Eurídice Gusmão. Elas querem mais, elas querem estudar, elas querem uma profissão, e muitas vezes isso, o casamento, ou os filhos, ou abdicar de alguma coisa, não lhes é dado, lhes é silenciado, né? Ou como a Guida, que virou uma mãe solo, né? Abandonada pelo marido, que teve que criar o filho sozinho, e algumas vezes fazer coisas um pouco não convencionais por conta do seu filho, que também a gente vê isso, mulheres tendo que uma luta desigual para criar seus filhos. Então, sim, a nossa luta ela é diária e é desigual por sermos mulheres, né? E eu acho que ela se torna mais desigual quando a mulher ela é pobre, ela é negra, ela é lésbica, ela é da periferia. Mas eu vou deixar de falar, porque senão eu tomo conta. Então a gente pode entrar nas personagens e também aos pouquinhos no contexto, né, de quem são essas pessoas que são retratadas no livro. Então a gente tem uma relação ali de duas irmãs, né, a Eurídice e a Guida, né, e que elas porventura se separam e seguem caminhos diferentes, mas esses caminhos não quer dizer que sejam bons para ela, né? São caminhos impostos para as duas. Eu vi outro dia, lendo uma outra análise, uma pessoa disse que comparou, né, a Guida como Lilith, né, e a Eurídice como Eva. Porque a Guida saiu e por mais que encontrou todos os percalços, enfim, de uma maternidade solo, de uma periferia, né, de uma dificuldade gigante, e se aliou também porque ela conseguiu ali, ela sobreviveu porque ela foi acolhida por um grupo de mulheres, né, Sim, numa uma rede. situação tão qual, né, ela se encontrava. E quando ela é expulsa de casa porque volta grávida, ela entra nesses casebres assim que acolhiam essas mulheres. Uma mulher está sentada na porta e pergunta para ela, né, o que que é? E ela diz, é menino. E aí ela fala, sorte é dele. Uhum. Então, por mais que as mulheres estivessem naquela situação, um bebê, né, homem, dentro da barriga, um bebê menino, ele tinha já uma garantia que de repente ele não estaria ali, ele poderia ter mais opções do que elas. Então, o filme vai o tempo todo, né, dando um puxão ali e fazendo a gente refletir com as cenas. E essa comparação entre as duas de Lilith e Eva me chamou também bastante atenção, né? E aí a gente vê que não são só essas duas personagens, a mãe delas Sim, também é uma mulher, né, invisível a naquela mãe, sim. família, né? A mãe E, delas nunca foi ouvida, né? Trabalhou no mercadinho a vida inteira. E quem era uma família machista, patriarcal, então quem ditava as regras era o pai delas. Tanto é que quando a família, a Ida foi embora, o pai não a aceitou de volta e a mãe acabou morrendo, né? De saudade daquela filha. Então, não foi lhe dado o direito de ver aquela filha, né? Pela uhum, vergonha de que uma filha saiu de casa sem estar casada, né? sim, E eu até depois quero falar, assim, que eu acho interessante, importante, porque a gente está falando aqui na década de 50, né? uhum, Rio de Janeiro. E o que que acontecia, assim, o que que acontecia nessa época, né? E o que que as mulheres tinham direitos? Eu acho depois, assim, mais além, eu acho importante a gente falar. Mas vamos seguir o baile, né? Vamos seguir o roteiro. Mas assim,
vê, a Eurídice, né, a personagem central do livro e do filme, ela era uma mulher casada, com filhos, cuidava do marido, e o marido o tempo todo não aceitava que ela trabalhasse, mesmo que fosse dentro de casa. Ele não aceitou que ela fosse cabeleireira, ele não aceitou que ela fosse costureira. Por quê? Porque ele era o provedor do lar. E quando ela tentou fazer receitas, também livro de receitas, ela também foi ridicularizada tanto pelo marido quanto pelos filhos que sequer provavam, né? Não gostavam da comida dela diferente. E eu acho que no decorrer do livro, assim, quando ela resolveu, então, que ela tinha um vazio existencial muito grande e que ia preencher com absolutamente nada, porque ela passava as tardes olhando para o nada, porque ela não podia fazer nada, ela não se via como uma pessoa sujeito de direitos, né? Então, como ela era de uma família, o marido tinha condições, ela tinha uma empregada doméstica, então ela não precisava limpar. Então ela passava o dia inteiro olhando para o nada, né? Então ela começou a criar coisas, que foi isso. O livro de receitas, a costura, cortar cabelo da vizinhança, e todas essas questões o marido vetou e ela não poderia fazer. Até que ela, então, mais adiante do livro, comprou uma máquina de escrever e começou a escrever coisas que eu, né, porque o livro não fala e não traz da sua angústia, da sua vida, porque também era trancado às sete chaves, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que na primeira noite do casal, ela casou virgem, mas ela não sangrou. E o marido, então, durante todo o casamento, acusava ela de ser uma mulher, né, de vida fácil, de ser uma vagabunda, por ela não ter sangrado. Inclusive, ela procurou, né, um especialista que disse que isso seria normal, que não teria problema e que nem todas as mulheres sangravam na primeira noite. E mesmo assim, ela conviveu com esta dor do marido, a acusando a vida inteira dela não ser uma mulher pura. Olha que difícil isso, né? Tu ser julgada por uma coisa que tu não fez. Este é um Uhum, ponto, né? uhum. Então, tu ser julgada de impura na tua noite de núpcias e ser acusada disso o resto da tua vida. Né? E depois a tua invisibilidade vem disso, né? De ser invisível ali para tua família e para teus filhos, porque em nenhum momento ninguém quis saber ou te dar um aval para teus desejos, para os teus anseios, o que que tu gostaria de fazer como pessoa. Escrever, cozinhar, cortar cabelo. Não, nada lhe foi dado acesso. Né? Uhum. Então, eu acho que muito a gente vê isso nos lares, né? E eu acho que também, por que não dizer, em algumas situações no mundo corporativo, e não só no mundo corporativo, mas em ambientes públicos, em que as mulheres estão trabalhando, mas não lhe é dada a voz. As mulheres não têm voz de igualdade. Há Uhum. uma diferenciação. As mulheres são invisíveis, elas estão ali, mas não estão, né? Uhum. Então é este que eu faço o quadro comparativo da invisibilidade, um pouco, né? De lá para cá. E em contrapartida, a gente vê que os homens, eles formam alianças, né? E naquela família ali, a gente vê uma super aliança entre o marido da Eurídice e o pai, né? Uhum, uhum. Porque o marido também ajudava financeiramente o pai dela, quando ele estava mal das contas lá do trabalho, e ele fazia questão de dizer, quando chegava em casa e servia uísque, né? Ele dizia: "Te passei lá, a tua mãe tá doente, teu pai precisa de coisas", para dizer: "Olha como eu sou importante Importante. aqui", Uhum. né? Além de ser o provedor da casa, eu ainda, né, consigo ajudar lá na tua família. Então era uma teia, uma rede que é difícil, né, a pessoa despertar. Fora abrir mão do grande sonho dela de ser pianista, né? É. Tanto que quando ela vê ali uma aliança patriarcal que dá para ver ali entre os homens, também foi quando ela foi fazer o exame, foi no ginecologista, homem, e ele Uhum. avisou para ela da gravidez.
E ela levou um baque, porque ela estava se preparando para ser uma concertista. E ia ter Uhum. ali uma prova. E aí o médico homem sentiu nela uma certa... que ela ficou, né? Levou aquele baque. E ele foi lá, já ligou pro marido para dizer, ó, ela passou aqui, ela tá grávida, mas eu não sei, fica de olho, não sei se ela vai ter contato. E o marido já chegou com essa informação. Ela nem digeriu ainda, ela não tinha digerido ainda a ideia da maternidade, porque conflitava com a carreira, porque era perto da prova, e mesmo assim ali já havia uma aliança, né? Então, a aliança do pai, do médico, do marido, dos amigos, né, do marido, é todo um esquema de que eles, né, que eles é um esquema super funciona, porque Super oprime funciona. e deixa, né, super sucesso. E este esquema que super funciona, ele funcionou sempre, né? Por que que dizem, por que que somos chamadas de bruxas e queimadas na fogueira? É, era esse esquema, porque as mulheres tinham conhecimento, curavam, então elas eram perigosas e elas conversavam entre si, né? E como a Ju mesmo falou um dia sobre a fofoca, né? Que gerou o termo fofoca. Então elas conversavam entre si, então elas tinham poder. Então como vamos acabar com este poder? Porque, claro, é época medieval, Igreja Católica, então as mulheres estavam fazendo frente a este poder dos homens, queimá-las na fogueira como bruxas. E até hoje as pessoas acreditam nas bruxas, desenhos até hoje passam com as bruxas, nada mais são do que mulheres sábias que detinham conhecimento, eram parteiras, porque na época não existia nem a medicina, né? Se Uhum. curavam com ervas. Então, assim, isto é o sistema patriarcal. É este conchavo, é isso, né? Que a gente vê Uhum. bem retratado no livro. Então, eu gosto de fazer esse paralelo das coisas, né? Que a gente vê isso no livro, a gente vê isso lá no sistema medieval, a gente vê isso hoje no ambiente de trabalho, quando existe, né, as mulheres elas ganham menos do que os homens no mesmo Uhum. cargo. Então, exatamente isso. É o clube do bolinha, onde as mulheres não entram. Né? Ficamos de Isso. fora. E esse sistema, ele funciona perfeitamente, né? E há É, muito tempo. Então, a gente vai ter historiadoras marxistas feministas, por exemplo, como a Silvia Federici, que eu isso acho que que fala da todo mundo, fofoca. que ela vai falar do trabalho invisível, né? O trabalho da mulher do lar, um trabalho invisível, o trabalho não remunerado. Que se as mulheres que ficassem em casa, né, tivessem uma renda, elas teriam muito mais condições de não aceitar algumas violências, né, Uhum. de conseguir de outras rendas, né, gerir alguma outra renda também, né, fazendo alguma coisa. Por isso que é tão importante também a gente fortalecer nossas redes feministas, né, como a gente está trazendo aqui hoje para conversar e para mostrar para às vezes as pessoas que também não saibam a nossa rede. Poder Mulher que está fazendo um ano nesse sábado, Isso, né? Que muito que nos acolhe, né? E acolhe tantas outras, né? O clube, né? Enfim. Então eu acho que essas questões aí, essas redes são importantíssimas para a nossa sobrevivência, para exatamente. nossa sobrevivência quanto mulheres, né? Para Eu nossa fa... resistência. Tu tirou a palavra da minha boca, porque na última feira em que eu estive, porque, para quem não sabe, eu faço parte do grupo de direitos humanos da Rede Poder Mulher, e é um trabalho também inovador, porque enquanto as pessoas estão comprando, nós estamos falando no microfone sobre questões de direitos humanos, porque eu acho que o conhecimento é empoderamento, a gente tem que passar o conhecimento para as pessoas. E eu falava exatamente isso, que a Rede Poder Mulher é uma forma de resistência. Uhum. É porque as mulheres estão ali trabalhando, elas estão vendendo, elas estão pegando ali o conhecimento que está passando, elas estão resistindo sim, porque não é fácil para quem mora no litoral durante o ano inteiro, inverno, verão. Então, assim, é a resistência. E eu acho que quando a gente fala, trazendo a resistência, a Guida foi resistente, né, no livro e no filme, porque ela virou uma, né, se juntou com um homem muito rico, filhinho de mamãe, que não tinha a menor vocação para nada,
né? E acabou abandonando ela e o filho a Deus dará, sem nenhum dinheiro. E ela se juntou, então, a uma ex-prostituta que cuidava, virou cuidadora de crianças. Né? Que, Uhum. enfim, meu Deus, né? Uma ex-prostituta cuidadora de crianças, porque totalmente foi chamada na sociedade de tudo que é tipo de coisa. Mas foi ali que ela aprendeu e teve a sua rede de apoio. Né? Não foi na Uhum. família dela e não foi com a família do ex-companheiro dela. Foi justamente com essa ex-prostituta que lhe deu a rede de apoio, que ajudou a criar seu filho, a buscar o alimento e lhe ensinou a ser mãe. Então, Uhum. é importante essas redes de apoio, né? Não só, e a rede do Poder Mulher é uma rede de apoio, não só para as mães que são solos, né? Mas para as mulheres, sim, que passam violências, ou para as mulheres que estão numa situação econômica mais difícil. Eu acho que a gente vê no grupo nosso de WhatsApp da Rede Poder Mulher, quem é integrante, quantas situações acontecem, todas as manas correndo para tentar ajudar, né? Então é lindo de se ver. Uhum. E às vezes as pessoas, e é o que o livro retrata, aquela rede de apoio, porque ela era uma prostituta, foi uma prostituta, né? Então, como as pessoas pré-julgam e julgam, né? E muitas vezes é quem está ali para te acolher, para quem está Uhum. te estendendo o braço, né? Sim. Então, eu acho que também é um momento de reflexão, né? O que traz no livro os nossos pré-julgamentos sobre as pessoas, que às vezes o trabalho não convencional de uma pessoa é quem mais está ali para te dar apoio. Sim. E mesmo assim, elas tinham, mesmo oprimidas, mesmo invisíveis, né? Era quase elas eram quase invisíveis, mas elas estavam ali para sofrer o preconceito. Elas eram quase felizes, mas não conseguiam. Era tudo quase alguma coisa, Quase, né? quase. E tinha, E pode falar. e tinha a questão da vizinhança, né? Que falava, que inventava, que criava. Então, é difícil. E aí, o tempo todo, as cenas do cotidiano é que se percebe, né? As violências rotineiras. Então, às vezes era no ambiente de trabalho, né? Num simples ali, comer uma marmita. Ah, dá graças a Deus que tem esse trabalho, porque mulher como tu não era nem para estar aqui. Exatamente. É. Então, assim, e elas tentavam, né? E elas continuavam assim, porque elas ainda persistiam em alguma coisa, Resistentes. embora quase alguma coisa. Mas essa invisibilidade que se dava em alguns lugares, em outros não, né? Em outros, não. Barradas, por exemplo, no restaurante, porque aqui não é lugar de vocês, a Guida, né? Aham. Aqui não é lugar de vocês. E aí outras violências assim que se tornavam daí bem visíveis. Uhum. Então essa coisa também da palavra, né, é algo que a gente também consegue assim perceber, né, a coisa da palavra mesmo, né, o que é, até que ponto eu sou invisível e daqui a pouco eu sou um incômodo aqui e sou bem, Exatamente. né? E a É, gente falando, aqui a Regiane pode falou falar. fofoqueiras, que na verdade eram mulheres frustradas também. E é isso. Eu acho que o que ela falou e o teu gancho, na verdade, eu não sou tão invisível assim, né? Porque se eu tô causando a fofoca, eu tô incomodando. Eu tô fazendo coisas que as outras mulheres da época não conseguiam fazer. E eu acho que hoje em dia mulheres também que mostram a cara, que lutam, estão ali na resistência, elas também sofrem a fofoca, né? Uhum. Então, também Ou são são mas, ou taxadas de são várias coisas. masculinos, né? Assim, ou precisam adotar posturas masculinas para estar naquele Uhum, espaço, ou uhum. são masculinizadas também. Dizem, ó, essa aí não é muito mulher, ela é briga que nem homem. Tudo o que É, for, às vezes, para enaltecer, tem que ser igual alguma ao homem. palavra, né? Para ela estar É, ali, ela só pode ser tipo como a gente. é. Ela não pode Uhum. ser tipo elas.
É. né? A gente vai observando. E eu acho que é interessante a gente falar o que acontecia, né, na década de 50. As mulheres, na verdade, não existia nem a lei do divórcio ainda, né? A lei do divórcio foi criada em 77. Então, nesta época, as mulheres, elas eram consideradas relativamente incapazes. O que quer dizer isso? Elas tinham que pedir autorização para o marido para tudo. Elas tinham que pedir autorização para trabalhar, e aí a gente entende o livro da Eurídice Guzmão, por que ela aceitava que o marido, então, determinasse que trabalho que ela ia fazer. Nós estávamos regidos por um código de 16 que a mulher era né, incapaz, então ela tinha que pedir autorização. A mulher não podia receber herança, a mulher não podia ainda não podia receber herança. Então, não, se quisesse entrar com alguma demanda judicial, ela tinha que pedir autorização para o marido também. Por Uhum, quê? Porque ela era relativamente incapaz. Então, quem determinava os atos da vida civil da mulher era o marido. Ela não podia nem se divorciar. Né? uhum, Então, a gente entende muito do livro e do filme sabendo o que acontecia esse contexto na época. Então, e aí tem uma outra situação. O voto feminino ele só veio em 34, só que ele era facultativo. Ou seja, tinha que pedir autorização para o marido. Se era facultativo, o marido não ia deixar de votar. A gente só pôde votar mesmo em 65. E o livro trata a década de 50. Então, também nós estávamos na época do voto facultativo. Né? Então, uhum, na verdade, se a gente for comparar e falar da vida invisível, e faculdade, as mulheres também não faziam faculdade, né? Em 54, eu estava pesquisando, foi a primeira mulher no Brasil que se formou em medicina na Bahia, né? Em 54, que foi nessa época. Então, claro que, né, foi uma das poucas. Na verdade, quando a gente fala a vida invisível, né? Quando eu comecei a ler o livro, a vida invisível pois é, essa mulher não é essa mulher é invisível, a Eurídice, a Guida, e trazendo, né, na verdade, as duas retratam as duas avós da Marta, né, da escritora, que não sei se tudo, mas uma boa parte da vida delas. Na verdade, elas não foram invisíveis, ao meu ver, né, para a época, neste contexto histórico que a gente traz. Na verdade, elas fizeram muita coisa. Imagina tu na década de 50 trazendo tudo isso, tu ir viver numa casa com uma ex-prostituta, mãe solo, uhum, cuidando do teu filho, abandonada pelo uhum, marido. Meu Deus, né? Tu não foi nada, uhum, para mim, não foi nada invisível. E uhum, a Eurídice, que era a convencional da mulher casada, do lar, né, que vivia ali sob o mando do marido, como regrava a sociedade da época. Bom, ela criou um cabeleireiro dentro de casa sem avisar ele, criou um corte e costura sem avisar ele. Claro, quando ele descobriu, mandou todo mundo embora. Mas, e por último, começou a escrever e usava turbantes na cabeça, assim, totalmente fora de contexto da época. Quer dizer, elas foram uhum. resistentes, né? Sim, a gente tem aqui no nosso chat a Rejane, né, falando que Uhum, só na década de 70, né, uhum. o Banco do Brasil Aceitou aceitou mulher mulheres para fazer para fazer concurso. concurso. Ontem, né? 70 é ontem. É. Eu nasci em 77, né? No ano do divórcio, né? Que saiu o divórcio. Então, quer dizer, é ontem, dá licença. É, e aí e também a gente vê o tempo todo assim, quando a Guida acha que a irmã foi embora e quer visitá-la, não consegue nada porque, né? E ela dizendo, olha o registro, eu sou mãe solteira, ela ainda usa esse É. termo que a gente não Uhum. utiliza mais, né? Mãe solo, mas ela ainda fala e mostrando ali, e mesmo assim ele disse, sem carimbo do pai, Sim. vocês não podem fazer nada, né? É. E ainda essas permissões, né? Então, assim, a coisa do quase incapaz, né? É. De fazer É. as coisas. É, Precisava porque de a uma mulher era considerada autorização. relativamente incapaz, justamente, ela precisava do aval do marido. E aí eu te pergunto, essas mulheres que não tinham marido e que eram abandonadas, elas simplesmente não existiam, então, porque elas, né?
não podiam registrar filho, não podiam fazer nada, elas não existiam. Uhum. Então, e eu acho que hoje algumas coisas ainda acontecem assim, né? As mulheres que estão solo, elas ainda sofrem algum tipo de preconceito, né? Sim, muito. Então, e sempre é o que que tu fez? O que que tu fez para merecer isso? Alguma coisa tu fez, teu marido te abandonado, tu não sei. Então a gente, né? Então a não culpa tem é da alguma mulher coisa sempre. aí, tem É, a alguma coisa culpa é aí que da não mulher conseguiu sempre. segurar o marido. É, a Teve que ir culpa é da embora o mulher marido, sempre. né? Uma E outra coisa que eu achei assim, que daí me lembro da Juma lá da novela e dá uma raiva, né? É a violência sexual dentro dos casamentos. sim, E sim. ali a gente observa muito assim, né? Do jeito em que tem uma hora que a Eurídice diz no piano não, e ele quer, né? Uhum, Fazer uhum. o ato sexual no piano porque ele quer dizer eu sou o dono, né? Eu que mando. Assim, né? Então, e ao mesmo tempo, esse tipo de ação também subjugando-a com o instrumento que é o sonho, que era o sonho dela. É como disse a Regiane aqui, éramos como o bem do marido. E sim, pelo Código Civil de 16, a mulher era propriedade do marido. Ela era do marido. Então ela tinha que aceitar as normas do marido. Por isso que. E essa questão, assim, hoje em dia se fala em estupro, ser estuprada pelo próprio marido. E antigamente não se falava nisso. Era um dever do casamento ter uma relação sexual, mesmo não sendo consensual. Hoje em dia, se Uhum, tu tem uma relação dentro do casamento não consensual, sim, é estupro, mesmo sendo do teu uhum, marido. Então, as coisas mudaram nesse sentido. Algumas coisas, eu acho que. Acho não, tenho certeza que muitas coisas evoluíram, mas a gente está falando ali década de 70, que é ali atrás, então a gente ainda está engatinhando nos nossos direitos. Né? A uhum. gente vê aí, graças a Deus, temos a Lei Maria da Penha para nos defender, mas muitas coisas ainda poderiam estar melhoradas, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica progressor. Eu acharia Uhum. ótimo, né? Porque volta e meia as coisas acontecem. Então, eu acho que melhoramos, sim, né? Mas por que que eu acho tão importante a gente ter esse tipo de conversa, né? Porque traz para nós a elucidação das coisas, né? O Uhum. conhecimento vem à tona, a gente consegue Dar nomes para as coisas, né? dar nomes, uh, as pessoas conseguem enxergar o que está acontecendo e ver que. Porque eu acho que antigamente se passava muito uma base por cima das coisas. Uhum. E hoje em dia, a gente abre todo dia o noticiário, o Instagram, as violências que acontecem, elas estão sendo denunciadas com mais, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, mas as violências têm sido denunciadas mais rotineiramente, né? A gente todo dia está Uhum. vendo. Então, eu acho que as Uhum. pessoas, elas começam a entender o que que está acontecendo. E quando eu vejo isso, que as pessoas começam a entender, eu sempre digo, tudo passa pelo conhecimento. Então, Uhum. se eu entendo o que que acontece, uma agressão, se eu entendo que eu sou invisível, se eu entendo que aquilo não está bem, eu consigo buscar ajuda. E eu acho que este papel da Rede Poder Mulher é esse, nas feiras no GT Uhum. de Direitos Humanos, e eu acho que esse papel da rede, quando a gente lê leituras femininas que trazem isso de uma forma mais leve, né? Porque Uhum. conta uma história, também nos proporciona a ressignificação, às vezes, e a Uhum. conscientização de algumas coisas. Perfeito. Né? E essa conscientização e esse aprendizado. Porque, ai, mas ele sempre foi assim, esse é o jeito dele. Hoje a gente sabe que isso se chama abuso, se chama assédio, é violência, né? Então a gente consegue umas com as outras, né? Passar essa. É didático, né? É É. bem didático.
né? Eu acho que a gente está meio que se encaminhando ali, né, para 15 para as Isso. Eu não vi 11, nem que né? horas a gente começou, porque foi uma confusão total daquilo, né? Sim. Mas eu acho Não, que por aí, por que a aí. gente pode ir concluindo, né, daqui a pouco a nossa Aham. fala, né? E assim, e é importante a gente estar em vários espaços e falando sobre as mesmas coisas, até que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, né? Que a gente não precisasse de lei da Maria da Penha para nos proteger, que não vai ser mais necessário que isso aconteça, né? Que a gente Olha, esteja em. Hum, olha, Ana, eu gostaria de ter o mesmo direito de um homem de poder ir à beira da praia de noite, sozinha, curtir o mar e voltar para casa. Isso nunca vai acontecer, né? Esse direito eu nunca vou sim, ter, né? Como sim. homem, digamos de noite, 8, 9 horas da noite, que nem é Uhum, tão tarde. uhum, Vou lá curtir o mar e volto para minha casa. Não, eu nunca vou ter esse direito, porque eu vou encontrar um feliz no meio da rua que vai achar que eu vou estar dando bola e vai querer me estuprar, me esquartejar, fazer qualquer coisa, porque ele está no seu direito, porque, ora bolas, ele é homem. E eu tô ali, uhum, claro, dando mole e esperando. Não interessa a roupa uhum, que eu esteja. Então, uhum, é complicado. Porque a sim, culpa sempre é da vítima na nossa sociedade uhum, machista. sim. Então, esses dias eu estava vendo até uma menina que foi estuprada no Uber, e aí uns comentários ao lado dizendo, ah, era isso que ela queria, ela tava de shorts. Uhum, Gente, shorts, era isso que ela queria, porque ela dormiu no Uber, voltando de uma uhum, festa. Oi, sim, né? A que ponto sim. nós chegamos? E aí vários comentários de homens dizendo que ela merecia aquilo. E se a E, gente vive e, nesse mundo, e esses coletivos, né, feministas, eles nos ajudam para isso, porque o que que a gente consegue, né? A gente consegue chamar uma Uber mulher para nos levar, né? A gente consegue se conversar alguma coisa com uma psicóloga mulher, ser tratada por uma médica mulher, falar com uma advogada feminista que pode olhar de uma outra forma, porque às vezes as violências elas só começam em casa, mas a gente é violentada mais e mais quando a gente começa a procurar ajuda numa delegacia de uhum, polícia, né? Fazendo. Então, isso é super importante que existam esses coletivos para que a gente também consiga ser didático, aprender, dar nomes às coisas e procurar ajuda com pessoas, ser acolhida no momento de dificuldade, né? Por pessoas sensíveis, né? Que terão o mesmo olhar que o nosso. Ana, Então, até assim, nem fugindo, até em audiência, às vezes, por ser advogada mulher, se a outra parte é homem, o advogado é homem, o juiz é homem, o promotor é homem, tenta-se também, sabe? Então a gente não está longe disso. uhum, Mas quando a gente defende uma bandeira que é o feminismo e é a defesa das mulheres, aí é diferente, né? A coisa é mais embaixo um pouquinho. sim, A gente tem voz, mas se pega uma outra pessoa que não tem voz e se cala, assim, eles passam por cima como o caminhão Scania. Então, uhum, eu acho que é esse tipo de coisa que justamente que tu disse. Os coletivos estão aí para isso. A gente tem agora, dia 13, né, a nossa feira, e vamos ter um GT, então, falando dos 16 anos da Maria da Penha e comemorando o ano de Rede Poder. Depois, dia 20, nós vamos ter um espaço também para as mulheres, várias pessoas conversando sobre temas de mulheres. E sim, nós percebemos que várias manas trouxeram para nós relatos de violências sofridas, no nosso uhum, grupo do uhum, WhatsApp. uhum, Então, a gente acha muito importante essa escuta. Então, uhum, estamos fazendo isso também, essa escuta dessas manas, para elas ou serem direcionadas, né, para o que elas entenderem cabível, ou para um psicólogo, ou para um advogado, ou só para um momento de acolhimento. uhum, Então, este coletivo também é para isso, né? sim. Nós somos a rede de apoio. Uhum. Importante dizer, né? E convidar, então, a todo mundo que quiser se juntar a nós, né? Tanto no coletivo da Rede Poder Mulher quanto no Leituras em Rede, só nos chamar, qualquer uma de nós, né? Chama a gente, vamos conversar
e venham fazer parte desse grupo, desses coletivos que são super importantes. Então, eu vou finalizando a minha fala, né? Porque, como curadora desse mês, e a gente nós vamos nos encontrar, então, no dia 13 para poder discutir ao vivo. E para as próximas lives aí, vamos começar a chamar as outras manas, né? As próximas curadoras, para poder fazer essa divulgação. Enfim, né? É sempre importante, né? Que a gente ocupe os espaços e que a gente esteja em vários lugares falando sobre isso. E fica o meu convite para quem quiser participar do Leituras em Rede, né? Fico muito feliz de quem quiser, mas a gente só aceita mulheres do nosso grupo, tá? Homens não se sintam. Mas, assim, são somente mulheres as participantes, por uma questão óbvia, né? Por tudo que foi dito aqui. Então, assim, é só nos chamar ali em inbox no leituras.emrede do Instagram. A gente passa depois o WhatsApp. E aí, no decorrer, a gente vai definir quem vai ser a próxima curadora e o próximo livro a ser lido. E a ideia, sim, é poder fazer, então, de forma híbrida para que todo mundo possa participar. Para Uhum. ficar bem democrático. Isso. Então tá. E eu quero agradecer, né, a nossa live de hoje e a participação de quem estava aqui nos assistindo. E acho que, para mim, é uma honra muito grande fazer parte do Rede Poder Mulher e também desse projeto do Leituras em Rede, que é como eu disse, eu acho que sozinha a gente não é nada, né? E a gente juntas a gente tem uma força inacreditável e é no coletivo que a gente cresce e a gente se ajuda. E eu, desde que entrei pro coletivo, eu acho que quantas coisas eu já aprendi, quantas coisas eu já troquei e isso só ali no Rede Poder. Fora, falando das leituras de redes, quantos livros eu já troquei e já li e já pude trazer conhecimento para minha vida. Então, eu acho Uhum. que esse é o barato todo da vida, eu acho que esse que faz o sentido de tudo. São essas trocas que a gente tem. E o meu recado é esse, eu acho que se a gente tem uma dor, se a gente tem uma mazela na vida, se a gente tem algum problema, eu acho que a troca também é isso. Né? A gente Uhum. precisa pedir ajuda. E pedir ajuda para quem está aqui pronto para auxiliar. E hoje eu vejo o Rede Poder Mulher fazendo esse papel. Sim. Bora se coletivar aí, então, mulherada. Bora. Estamos de braços abertos, né? Para acolher, para trocar, para aprendermos juntas, né? E é por aí, eu acho que a nossa força, né? Nossa força tá nessa coletividade. Então tá, boa noite para todas vocês. Super graças pelo papo, pela charla. E vamos já organizar o nosso próximo encontro, então. É Tá isso aí. certo? Obrigadão, Gabi. Gratidão. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Beijo.